Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do tricolor. Separei um trechinho aqui do Linha de Passe, pessoal repercutindo o choque rei. Tricolor que entrou em campo hoje bem desfalcado e não conseguiu a vitória em cima do Palmeiras. E com isso fica de fora do G4 no Brasileirão. Então é isso aí, galera. Deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Palmeiras e São Paulo em 9 jogos pelo Brasileirão desde a estreia do Abel Ferreira. 4 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 1 vitória do São Paulo. Vem pra cá. Aí o torcedor do São Paulo vai falar, tô nem aí, eliminamos o Palmeiras 2 vezes da Copa do Brasil. É verdade, é verdade. Mas aquela vitória que consta ali é aquela que o VAR sumiu, né? Que o Abel reclama até hoje. Que é... Problema com o Caleri. Não, é pelo Campeonato Brasileiro. Esse aí foi da Copa do Brasil. Sim. Ali é só Campeonato Brasileiro. Campeonato, ok. Aí o torcedor de São Paulo fala pela Copa do Brasil, a gente domina e assim vai a rivalidade. É ruim, você viu o final de jogo ali, pessoal sentiu, ninguém queria perder, não. Não tinha essa conversa, não. Vitória 2-1 e é aí, né, André? Acho que é um ponto interessante. Você fala, mas o Palmeiras jogou com alguns jogadores reservas. Não, peraí, calma aí, não é bem assim. Entraram jogadores no Palmeiras que não são necessariamente reservas. Você está até vendo a escalação e falou assim, mas esse aqui até outro dia era titular. Richard Rios, por exemplo. Sim. Outro dia é titular. Sim. Aí ele entrou, ele jogou. Fez uma jogadaça hoje. E fez uma jogadaça. Aí você olha o banco do Palmeiras, olha todo mundo e fala, Zé Rafael, fora por questão de lesão, tem voltado ao banco, mas é titular desse time do Palmeiras. Né? O Rony é um titular. O Flaco Lopes, ele é titular. Pela forma como são utilizados... Sim. O tipo de jogo no qual eles entram. Você não pode dizer esse é titular absoluto, sempre que tiver bom vai jogar, porque o Abel não trabalha dessa maneira. Esses jogadores eles entram e saem do time com muita frequência. O Abel tem o elenco na mão. Esse ano do Palmeiras, dos anos do Abel Ferreira, é o ano de maior irregularidade. O Palmeiras tem perdido jogos com mais frequência. Você pode citar a partida que o Palmeiras perdeu pelo Brasileirão em Fortaleza, por exemplo, que é o resultado normal, você ir ao Castelão e perder do Fortaleza, mas não da forma como o Palmeiras perdeu. Em Arena Barueri, no primeiro semestre, houve derrotas que talvez o Palmeiras não sofresse aí no Allianz Parque. Todas essas questões, mas o que você não pode deixar de falar é que essa comissão técnica, e aqui eu não estou colocando a parte disciplinar, como se comportam em campo, nada de número de cartões, porque hoje teve mais, não estou falando nada disso. A forma como controla o elenco, a forma como o time, independentemente da escolha de jogadores, tem um caráter. E aí aconteceu algo interessante no primeiro jogo da Copa do Brasil com o Flamengo no Maracanã. Aquela equipe que perdeu por 2-0 e depois terminou eliminada na volta, justamente por essa diferença de gols, não era o Palmeiras. Aquele talvez seja o único... O Fluminense também, um jogo antes, também foi... Mas aquele jogo, pelo caráter e a importância do jogo, a forma como o Palmeiras se comportou, principalmente sem a bola, a forma como o Palmeiras tentou marcar o Flamengo naquele dia parecia estranha aos jogadores que estavam em campo. E uma coisa que você não pode dizer, goste ou não do futebol que o Palmeiras joga com o Abel, todo mundo sabe o que faz. Sempre. Aparece um menino da base para jogar, esse menino sabe o que faz e você percebe isso. O que houve com o Palmeiras desde aquele dia? Teve uma partida de Campeonato Brasileiro antes da volta, na volta o Palmeiras já foi outro, hoje outro. Contra o Botafogo no meio de semana fora de casa, o Palmeiras perdeu, foi superado, mas você não pode dizer que o Palmeiras se ausentou do jogo como fez no Maracanã com o Flamengo. E hoje na hora que o Palmeiras ganha nesse gol aí, você sabe que o Palmeiras está de volta. Sim. Em relação àquele Palmeiras que esteve no Maracanã. Que para mim essa era a grande questão. É uma competição a menos. O Palmeiras saiu da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Tem uma decisão, uma tarefa difícil a cumprir contra o Botafogo no meio de semana, mas o jogo de hoje, com tudo o que aconteceu, o jogo terminou muito mal e a gente vai ter que falar sobre isso, mas foi um jogo bom. Sim. Das duas equipes. E olha com o São Paulo bem desfalcado. E o Palmeiras tratou o jogo do Campeonato Brasileiro de uma forma semelhante como o Botafogo tratou o jogo do Campeonato Brasileiro hoje contra o Flamengo. É time que quer ganhar, né? Isto dito, é preciso olhar porque isso faz diferença. Durante todo o lance do gol do Flaco Lopes que determina a vitória do Palmeiras. A quantidade de jogadores do São Paulo, com um a menos nesse momento, porque o Luciano já tinha sido expulso, que não participaram da marcação nessa bola. Não é normal.
Você pode falar que o jogo já estava nos acréscimos dos acréscimos, e aí a concentração dos jogadores. Tudo isso eu acho que você precisa considerar, porque é assim mesmo. É muito difícil você pensar, tomar a decisão certa, quanto mais tarde num jogo tão tenso quanto esse. Mas o número de jogadores do São Paulo que se ausentaram do lance, que termina com o gol, é fora do normal. E aí acontece o que acontece com um time que é muito bem treinado, acostumado a jogar até o final, ganhar jogos, empatar, meio do nada, buscando uma força que você não sabe de onde, sobe uma bola na área, o goleiro faz um movimento errado, o Flaco Lopes, que é aquele jogador criticado, Com a assistência do Rony. né? Também é aquele jogador Só que isso, né? invadem CT para tirar esses jogadores do clube. Constrói uma vitória que tem muita importância e muito sabor. A forma como o jogo terminou, triste, dos dois lados. Ah, mas moram no mesmo condomínio, mais um motivo para se comportarem decentemente. Sabe essa história? Foi o Wellington Rato que falou isso, né? Assim, Imagina pegando o elevador amanhã para comprar pão, gente. Agora eu achei cansados, vão lá, compram pão juntos e tá tudo certo. Agora, falando do jogo, William, eu achei que assim, o São Paulo teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, em dois contra-ataques. pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo ali para, de repente, conseguir fazer 1-0, né? Acho que foi uma infelicidade num time tão misto, né? Porque começaram de fora Lucas, Caleri, Luciano, né? Aí o Ferreirinha, que para mim é um dos titulares, se machuca. Mais um lesionado. Se lesiona com 11 minutos. Logo, era uma opção de escape para o desenho de jogo que o São Paulo Ele pensou. estava fazendo para isso. Eu vou jogar no contra-ataque aqui Segurou e o tal. Luiz Gustavo também hoje. Segurou o Luiz Gustavo e tal. Aí, quando ele põe a tropa no segundo tempo, vai lá o Luciano. É impressionante o Luciano. Eu gosto muito dele como jogador, mas ele é um combo, né? Ele faz um gol e chuta a bandeirinha, então já sabe que vem um amarelo junto. Aí vem a expulsão ou ele vai depois. tirar a camisa e vai... Também assim, né, querido? ou ele põe o dedo, ou ele tira a camisa, que o gol é muito importante. Todo jeito tem um amarelo. Eu entendo que o gol é um negócio Maravilhoso. extravasar, o cara claro. tem que comemorar e tal. Acho que tem muitas limitações até, né, para comemorar gol e tal. O gol é um momento Isso é uma outra incrível. discussão. É uma outra discussão. sim. Mas o cara sabe. Não pode fazer. A administração depois, já sabendo que tem o cartão amarelo Exatamente. também. Você é mais velho do que andar para frente. Sabe que vai tomar o cartão, sabe que não pode chutar a bandeirinha, sabe que não pode mandar a torcida calar a boca e vai tomar o amarelo. Calendário E tá aí isso apertado. resulta na expulsão. O treinador precisa de todo mundo. Próximo jogo de São Paulo, o Luciano já estará fora. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro e ele faz falta. Embora tenha feito uma partida terrível no meio de semana, mas é uma partida, é um jogo em si. O Luciano entrega muito para o São Paulo. Sim, mas agora, justíssima a vitória do Palmeiras, tá? Lógico. Achei que podia sair pro gol, o São Paulo fazer e tal, e o Palmeiras justíssimo, pelo que tentou, com muito mais titulares no campo, muito bom ver esse menino de volta. Teve logo no começo uma queda dele ali, caiu, eu falei, não é? Você viu? Falei, nossa, não é possível, será de novo? Mas não é não, aí ele foi poupado no segundo tempo. Mas jogo bom, aí ó, são chances do primeiro tempo, chances do São Paulo, mas o Palmeiras, sei lá, o São Paulo finalizou 8, o Palmeiras finalizou mais de 20, enfim, então buscou o jogo e De alguma queria forma, ganhar, precisava. esse São Paulo ele valorizou muito a vitória do Palmeiras. É. Porque foi. E assim, são dois trabalhos muito bons, cara. E a gente estava falando, né, do Botafogo, do Fortaleza. O São Paulo hoje, acho que até um pouquinho abaixo, mas é um time que endurece esse tipo de jogo. A gente está vendo no Brasil o nível aumentar, cara. Flamengo e Palmeiras não estão mais com o pé nas costas, não. Tranquilão, naquela não. Tem time, na verdade, o São Paulo já enche o saco do Palmeiras há muito tempo, mesmo não estando muito bem. E do Flamengo, né? E do Flamengo também. Então, assim, me surpreendeu como, apesar de ter tido um time praticamente reserva, o São Paulo, em vários momentos, mostrou padrão de jogo, colocava a bola no chão, jogava. O São Paulo sabia onde queria ter o Wellington Rato por dentro no primeiro tempo e chegou por isso. Não era só uma coisa, estica aí, não tinha Luciano, não tinha Lucas, ele sabia o que tinha que fazer. Sim, o time jogou, cara, o time colocou a bola no chão, sem a bola também organizado. É muito bom o trabalho. Se fala de planejamento de minutagem, e corrobora. Tá muito claro que o planejamento era no segundo tempo, a gente aos poucos vai soltando a cachorrada ali, a tropa de choque. E aí eles foram tentar. O Luciano, apesar de todos os problemas, o gol o Palmeiras é um mínimo espaço, frente à área desprotegida do bate-rebate, qualidade do Luciano para finalizar. Sim, e aí eu até tuitei sobre isso, cara. Trabalho, por exemplo, de mercado. Um Luiz Gustavo, um Bobadilha que hoje foi bem. Hoje, cara, segurou bem o meio ali. Também acho. Eu até tuitei sobre isso. O Caleri, ele é mais do que um jogador de São Paulo. É uma bandeira do São Paulo dentro de campo. Mas o São Paulo foi buscar esse André Silva, que é um cara que você não dá nada.
que você não fala muito, mas é um jogador extremamente inteligente. Boa jogada dele no lance do bom gol jogador, hoje, abre espaço, não tem firula, não tem nada. É um cara muito eficiente no que ele faz. Você vê um Nestor fazendo um bom jogo, depois recuperando. Então, assim, eu acho que isso só engrandece a vitória do Palmeiras. Que lembra que a gente falava de o que acontece lá atrás, que você sofre as consequências agora? A gente falou de um Palmeiras de instabilidade. É um Palmeiras que hoje não tem tanto jogador lesionado. Mas vamos fazer um exercício. É um Palmeiras que tem muita gente voltando de lesão. Sim. Reaquecendo. Que a gente tem um pouco na cabeça que é videogame. O jogador voltou de lesão, ele já volta fisicamente do jeito que ele estava. E não. O próprio Lázaro, que estava em campo hoje, ficou fora. O Rios ficou fora. O Zé Rafael voltando. Felipe Anderson ficou fora. O Flaco ficou um tempo fora. Então, Zé Rafael tem ficado fora. O Palmeiras vive uma temporada também a nível físico com mais problemas do que as anteriores. Muito difícil. E talvez agora seja o momento, como disse o André, de retomada, até nesse sentido também. Os caras estarem retomando um nível melhor. Teve muita polêmica de arbitragem aí. Eu, sinceramente, achei que a arbitragem não foi mal. E vamos ouvir a Renata Ruel, que ela é melhor do que ninguém. Olá a todos, nós temos aí o gol impedido do Lázaro, onde o Flaco Lopes estava em posição de impedimento. E aí ele é muito discutido, mas o VAR ele tem que sugerir a revisão porque não é um lance factual, cabe interpretação. O jogador em posição de impedimento, se ele bloqueia a visão do goleiro, é para marcar impedimento, e isso não é questionável. E se ele faz uma ação, por exemplo, o momento que o Flaco salta para sair da linha da bola, que também interfere na ação do goleiro, é outro ponto que também pode ser analisado para se marcar o impedimento no lance e anular o gol. Quando a arbitragem analisa esses dois pontos, ela decide que há interferência, sim, no goleiro, no Rafael, no caso, e por isso o gol deve ser anulado. Gol anulado por interferir no adversário. Então, eu concordo com isso. Eu concordo com a expulsão do Luciano. O primeiro amarelo a gente já discutiu aqui, uma besteira do Luciano. E aí o segundo é um lance para cartão amarelo, sim, senhor. Ele já tinha um amarelo, tomou um vermelho. Acabou, consequência. Esse é um ponto. Esse lance claramente tem o Flaco atrapalha, o Rafael. Só tem uma pessoa no estádio todo que não achou que ele atrapalhou. Eu acho que foi o Rafael. O Rafael vai na bola e sente que errou. Olha lá, a bola foi nele. Foi nele. Parece que o Rafael estava vendo a bola. Rafael não teve um ataque feliz, não. Primeiro não tempo, teve, não. Ele falou uma rebatida que ele parece que perde o tempo. Ele talvez seja o único que não tenha reclamado. Tá muito correto em anular, tá? Estou só comentando que assim, não me parece que o Flaco atrapalhou. Ele foi mal mesmo na bola. Ó. Acho que o lance do Lucas, que a gente nem tá mostrando aí, mas só para falar, o lance do Lucas também. Não. Nada de pena. Então, assim. É desproporcional. A reclamação com relação à arbitragem e todo o estresse, a briga, a discussão, totalmente desproporcional. E aí vamos lá. O Abel não falou em coletiva, nenhum jogador do Palmeiras falou, porque foi uma ordem da diretoria. Inclusive, queria até falar a nota aqui, deixa eu achar aqui. Tá com ela aí, irmãos, o Pedro? Tem aí? Aqui, mas vamos lá. Coloca no ar, por favor, o Dimas. Coloca a nota do Palmeiras aí, que a gente já vai arrematar essa coisa da arbitragem, que se pintar um Tite aí. Vamos lá. Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa. Arbitragem desastrosa? Sério? Quando você começa a alimentar esse inimigo não invisível, dá. cara. E para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que o seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo, tá? O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte. Bom, está ofuscando a vitória com uma declaração que para mim é desastrosa, dizer que a arbitragem foi desastrosa. Agora, é muito confortável, uma bela muleta, né? Que não coloca o treinador para falar. Lembrando que o auxiliar foi expulso, mas o Abel tomou outro amarelo e o auxiliar foi expulso. E o comportamento do auxiliar do Palmeiras, auxiliar do Abel, João Martins, né? João Martins. Depois da expulsão... É um negócio assustador. É muito condenável. Eu pensei que ele ia bater no árbitro. É muito ele foi para cima do árbitro, assim, peitando. Está falando do auxiliar do treinador. Depois dele ter sido expulso. E aquele bélico, né? Aquele destempero, que ele é endossado no jogo, a imagem grotesca de jogadores agredindo a cabine do VAR depois do jogo. Batendo na entidade cabine do VAR. Exatamente, a entidade vou bater cabine na do VAR. entidade cabine. Chega a ser patético. Seria engraçado se não fosse ridículo. E esse discurso, esse comportamento
que alimenta a tal da briga, não é mais uma arbitragem patética. Eu acho que o nível da arbitragem tá no meio ali, é complicado, dizem que nasce, a origem é essa questão do Gandula. É complicado, a arbitragem é ruim, todo domingo a gente chega aqui depois da rodada e fala isso, segunda-feira a gente passa a programação inteira falando isso, quinta-feira depois da rodada a gente só fala disso, é ruim. Agora, não, o que aconteceu ali foi pouco, não, o que aconteceu ali é fruto de falta de educação, é fruto de falta de bom senso, é fruto de falta de controle, e você alimentar essa coisa do nós contra eles, é o João Martins quase que agredindo, tem que chegar alguém para separar o auxiliar do juiz, sabe? É agredir a cabine do VAR, é soco de jogador, troca pra lá, é gente que agride cinegrafista. Então, isso é por conta da arbitragem. Então, por conta da arbitragem ruim, teremos isso. É quase que esse o recado. Mas não foi uma arbitragem ruim. Sabe? E ainda que fosse, William, e ainda que fosse, não tem que existir isso. Exatamente, você tem razão, nada justifica. E aí, mas, assim, nem a arbitragem foi ruim, você falou, os caras saíram com os ânimos aí. O seu descolamento da realidade, a sua falta de autocrítica, não está contribuindo em nada. Isso é um trabalho bom do Abel, bom time, venceu, pode avançar na quarta. Não precisa disso, exato. Mas no momento que o auxiliar é expulso, e o que não justifica a atitude dele, justificava uma reclamação. Porque o Palmeiras estava vendo, tinha cartão de um jeito aqui, aí não teve de outro jeito. Foi isso que... Mas não para ser com aquela veemência. E eu tô contigo. Aquela cena parece que já vem carregando alguma coisa e explode ali, né? Faz duas faltas para amarelo. Isso, ele não dá. E não recebe. Aí na próxima jogada acho que dá pro Vitor Reis. Exatamente. Aí ele enlouquece. Agora, não é um lance para se enlouquecer, não justifica nada disso. Tal. Ele tinha até razão de, aquele tipo do Abel, reclamar, tipo, tá marcando para lá e não tá marcando para cá. Mas nada que levasse a isso. E no final do jogo, essa confusão toda entre eles, então... menos justificável ainda. Quase tivemos também lá no jogo do Botafogo-Flamengo, porque foi a história do Bruno Henrique fazer o chororô. Isso. Aí foram tirar uma satisfação com ele, mas parece que lá que aí não também teve nada desse nível aí, não. O Luciano mesmo vai lá, provoca, e o Palmeiras faz o gol, e acabou, e ganhou o jogo, e é isso, entendeu? Acho que esse é o ponto. Agora, o que me pega realmente é o quão desproporcional é. Eu acho que reclama. Quem joga a bola ou já jogou, sabe que um jogo eleva mesmo o nível de tensão. Sim. A gente não tá falando que futebol tem que ser um negócio de gentlemen, não pode xingar, não pode nada, não é para aí que a gente está indo. Só que existe um limite. Sim, claro. A gente está falando de um profissional do futebol, o auxiliar do Abel. A gente está falando de uma comissão que, cara, a gente cansa de rasgar elogio para o Palmeiras, para sua comissão, para o trabalho de gestão que é o clube, pelos processos que o clube tem, por tudo. Só que realmente esse é um ponto que a gente fala, é um modus operandi. A gente vê, sempre pressionando, a gente vê, e não é algo que aconteceu só hoje. A gente vê o Palmeiras brigando com a arbitragem por conta de um lateral, por causa de um... Sabe, eu acho que essas brigas elas têm que serem melhor escolhidas. E o que faz o João Martins é um nível que aí já leva para tudo que aconteceu. Aí o Luciano vai lá também, coloca mais gasolina na fogueira. Aí tem segurança que tá ali para ter um... Que é de quem você fala, não, agora é cabeça fria. A maioria tá separando, vem um que se esquenta também. Exatamente. Gente, falta de preparo danada, né? É loucura essas coisas. Então é isso aí, torcida tricolor. São Paulo entra em campo aí com um time bastante misto. Não consegue a vitória. Cai aí no 2-1. Palmeiras consegue aí no finalzinho o segundo gol. Gol esse que era defensável. O Rafael acaba falhando e com isso cedendo aí o 2-1 pro Palmeiras. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.